Daqui para ali, um oferecimento Jorge Nep Coifer, Up Hope Adventure, Ruth Pinho Espaço Hair, Emissões Premium Passagens Aéreas, Hotel Fazenda China Park. Precisando fugir da rotina e descansar em meio à natureza, no Hotel Fazenda China Park você encontra tudo o que precisa para curtir e relaxar. O Hotel da Família e da Diversão te espera todos os dias do ano, de segunda a segunda, porque aqui é férias todos os dias. Hospedagem, gastronomia, recreação e muito lazer para toda a família. Faça já sua reserva e venha viver momentos inesquecíveis de alegria. Hotel Fazenda China Park, lugar de gente feliz. Sabe aquela viagem que você está planejando fazer, mas não tira do papel? Nós temos a solução para você. A Emissões Premium é uma agência focada na redução do custo de passagem aérea para o seu cliente. Nós conseguimos trazer qualidade e preço baixo para você. Você consegue viajar com a gente do início ao fim, tendo assistência sem ter que pagar mais por isso. Nós da Emissões Premium somos especializados em redução de custo para os nossos clientes. Procura a gente, faz uma cotação sem compromisso, nós teremos o maior prazer em te atender. Nós temos a solução para você. A Emissões Premium realmente pode te ajudar. Como eu já conheço as oportunidades da Emissões Premium, eu não perco nenhuma oportunidade. Segue a gente no Instagram e não perca também, vem com a gente. Curta a natureza e relaxe na nossa aconchegante pousada Vila Guimarães. Desperte para um café da manhã delicioso e aproveite um banho relaxante à beira da nossa piscina. Nossos quartos confortáveis são refúgios perfeitos para a sua estadia. Venha desfrutar da beleza natural da Chapada e da hospitalidade da pousada Vila Guimarães, com localização privilegiada. Reserve agora e faça sua viagem uma experiência inesquecível. O Daqui para Ali especial dessa vez está em Mato Grosso. Nós viemos desvendar e conhecer as atrações turísticas que tem aqui nesse estado maravilhoso. Bora? Mato Grosso é o terceiro maior estado do Brasil, atrás apenas do Amazonas e do Pará. Um estado grande, mas com menos de 4 milhões de habitantes. Até 1734, o lugar era coberto de mato muito alto, espesso e de difícil acesso. Daí o nome Mato Grosso. Em 1977, o estado se dividiu em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, hoje o maior polo de agronegócio da América Latina. Apelidada por Cuiabrasa devido suas altas temperaturas, a cidade possui mais de 300 praças arborizadas, com informações curiosas. A começar pela Praça Pascoal Moreira Cabral, onde Marechal Rondon, em 1909, descobriu através de cálculos matemáticos, geográficos e astronômicos que, saindo daqui, do ponto central do continente em todas as direções para o norte, sul, leste ou oeste, a distância é a mesma. A cidade de Cuiabá está na parte mais central da América do Sul, o centro geodésico. Com isso, torna-se a cidade coração da América do Sul. Foi erguido no marco original um obelisco de 20 metros de altura de mármore branco.
homenagem ao centenário da imigração sírio-libanesa, a antiga Praça Santa Rita foi renomeada em 1970 para Praça José Rachid Jaudi, nome do representante da comunidade sírio-libanesa em Cuiabá. Na Praça da República está o Monumento dos Direitos Humanos Universais. O artista plástico Jonas Correia, como forma de protesto às impunidades, criou a deusa Têmis, vulgar e prepotente, sentada sobre os dizeres da lei e ignorando os pedidos de ajuda. Olha que estátua bonita, gente, grandona. Não tem nenhuma informação dela, mas a estátua da justiça. É que tem uma pessoa, né, meio que desesperada ou demorando, esperando, e a outra ali sendo pisada. Achei a estátua muito bonita. O monumento da Praça Major Bueno homenageia os heróis cuiabanos que lutaram com bravura na Segunda Guerra Mundial. 128 soldados cuiabanos voltaram para casa. Em respeito à memória, está exposto um canhão de guerra. O chafariz do Mundel, de 1871, leva o nome do Largo do Mundel, nome original da Praça Bispo Dom José. É uma das inúmeras construções neoclássicas do centro histórico. Foi uma das bicas onde a população retirava água limpa para abastecer as casas. Desativado em 1910, hoje guarda os equipamentos de jardinagem da praça. Na Praça Luiz Alberque, um busto do almirante da Marinha Augusto Leverge e um obelisco reafirmam a importância do rio Cuiabá, onde aconteciam as transações comerciais. Essa aí é a famosa viola de coxo, um instrumento musical muito conhecido aqui no Mato Grosso. É um símbolo cultural da região mato-grossense. E ela é muito usada por cantadores de cururu, nas festas populares. E recebeu esse nome porque ela é feita de madeira inteiriça, em formato de viola, por isso viola de coxo. Há mais de 2 séculos, a viola de coxo é sinônimo de alegria e religiosidade para os cuiabanos. O instrumento tradicional e artesanal tem suas singularidades. É fabricada a partir de matérias-primas existentes na região centro-oeste do Brasil, simbolizando uma realidade ecológica, social e cultural. Seu nome tem a ver com a técnica de escavação da caixa de ressonância da viola em uma tora de madeira inteiriça, a mesma utilizada na fabricação de coxos de alimentação de gados. Foi registrada como patrimônio imaterial do Brasil. Fundada em 1719 por bandeirantes em busca de ouro, Cuiabá é uma das cidades mais antigas e ricas em história do Brasil. O nome da capital tem 2 versões. A primeira é que Cuiabá é um termo que vem do tupi, que significa um tipo de cuia. Diz a lenda que um índio deixou a cuia descer no rio e teria dito: "Cuia, vá". A outra versão se refere ao lugar de pesca da tribo Bororó, chamado de Icuiapá. Com o tempo, em ambas versões, virou Cuiabá. E aqui em frente ao mercado público está o letreiro "Eu amo Cuiabá". Olha lá, bem em frente ao mercado, o mercado fica aqui, ó. Gente, olha que legal, as pilastras eles pintaram todinha, ficou maravilhoso. Amei, aí intercalaram com exposição, olha, que bacana, né? Dá uma vida, tá tudo tão colorido. Olha que legal.
Aqui os souvenirs, chaveiros. Aqui a viola, ó. Que a gente encontra em vários pontos aqui da cidade, essa viola. E mais algumas opções. Nos tanques com capacidade para 150 mil litros de água estão 20 espécies de animais da bacia do Pantanal, Amazonas e Araguaia. Entre os peixes estão piraras albinas, dourados, pacus e tambaquis. O estádio Eurico Gaspar Dutra, conhecido como Dutrinha, segue os padrões da FIFA. O campo possui 105 metros por 68 e tem capacidade total para 9 mil torcedores. A cidade foi uma das subsedes da Copa do Mundo em 2014. Por isso, recebeu a réplica da bola Brazuca e entrou para o acervo juntamente com as esculturas de eternos craques. Dizem que foi a primeira igreja a surgir por aqui. Seu interior guarda uma preciosa coleção de imagens barrocas. A igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos foi erguida para 2 santos. Coisa rara. Essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário e também de São Benedito. Foi construída por volta de 1730. Sua fachada é simples, bem no estilo colonial brasileiro. Foi tombada pelo IFAM e é palco de uma das principais festas religiosas aqui da região, a festa de São Benedito, que dura bastante dias. A igreja original de pau a pique foi erguida em 1722 e durou 246 anos. Os cuiabanos acertavam a hora pelos relógios das torres. Em 1968 foi demolida para a construção da nova catedral. A imagem de 20 metros, feita com pastilhas, levou 3 anos para ser concluída. E o curioso é que o artista polonês responsável pela obra não tinha mãos. Na cripta da catedral estão os restos mortais dos fundadores de Cuiabá, Pascoal Moreira Cabral e Miguel Sutil. Construído em 1918, o Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho tem arquitetura neogótica, com referências a Notre Dame, lá de Paris. Aqui nessa primeira sala a gente vai ter uma exposição temporária de um fotógrafo chamado Rai Reis, e daí vai ser várias fotografias contando não só a história de Cuiabá ao longo dos anos, mas alguns pontos turísticos e celebrações aqui também. E daí aqui a gente vai começar a ter a exposição fixa, né, que começa aqui contando um pouco da história aqui do local, que antes era um seminário, e também um pouco da história da igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, que é essa igreja aqui dá ao lado. E também vai contar um pouco da história da radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá, que ainda funciona aqui nesse local, junto com o bazar e também a rádio aqui embaixo. E daí, seguindo aqui, a gente vai ter um pouco das obras aqui do museu, que são principalmente remanescentes da igreja matriz aqui de Cuiabá, antes da sua demolição, nos anos 60. Então são obras do século XVII, século XVIII, vai ter alguns altares, e também vai ter, a gente está com outra exposição aqui temporária,
aqui na outra sala, e aqui na outra sala também a gente tem a exposição de Dom Aquino, que conta um pouco da história de Dom Aquino, que foi uma figura aqui muito importante, não só para a cidade, mas para a construção desse seminário também. Ele foi governador de Mato Grosso, escreveu o hino de Mato Grosso, enfim, é uma figura muito importante aqui no Mato Grosso. E também a gente vai ter a sala do Papa, que foi quando o Papa visitou aqui Cuiabá nos anos 90. E aí, tirando isso, a gente vai ter as peças, principalmente dos altares remanescentes da igreja do Bom Jesus de Cuiabá, principalmente do século XVIII, antes da sua demolição nos anos 60 e reconstrução. E daí é isso. Aqui a gente tem os tijolos, que são em formato de meia-lua, e os tijolos de barro cozido, eles foram usados na construção da igreja. E aqui era um sino que era para ser utilizado também, mas ele não foi colocado porque a estrutura não suportava. Então esses aqui são remanescentes da construção em si da igreja. Aqui a gente tem uma carteira que os seminaristas utilizavam para estudo. Esse local aqui antes ele foi construído para ser um seminário de formação, principalmente de meninos, né? Naquela idade os meninos vinham de 8 ou 10 anos para estudar. E daí aqui foi um seminário até o século passado, e eram essas carteiras que eles utilizavam. E daí, além de seminário, falar um pouco antes das telhas aqui, que também eram utilizadas. Essa é uma pedra canga, que também é utilizada ali na escadaria. Aqui, além de seminário, teve outras duas utilizações. Aqui também foi utilizado como uma espécie de quartel, quando estava tendo um conflito político aqui no século passado, e também foi utilizado como um anexo do hospital, da Santa Casa. A Santa Casa é aqui na outra esquina, e durante a epidemia de varíola, que dizimou praticamente 50% da população de Cuiabá, aqui também foi utilizado como um anexo do hospital. Então eram tratados muitos enfermos, muita gente acabou falecendo aqui nesse local. Então, além do seminário, que também foi utilizado como um anexo do hospital e também como quartel. E esses cartuchos eles foram achados quando estava passando por reforma aqui, que eles acharam nas paredes aqui. Dom Aquino foi uma figura muito importante aqui, não só pro estado do Mato Grosso, mas também para a cidade de Cuiabá. Ele foi governador de Mato Grosso, foi uma figura muito importante mesmo, que era uma escrivaninha que ele utilizava. A gente tem algumas peças restantes do acervo dele, então uma escarradeira, a escrivaninha que ele utilizava. A gente tem também aqui o atestado de óbito. Ele era também poeta e escritor, então assim, ele escreveu o hino de Mato Grosso, ele escreveu muitos poemas. Ele ocupou a cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras, e ele foi o bispo mais jovem do mundo, com apenas 29 anos. E ele morou aqui nesse local também. Esse local serviu como a residência dele durante 34 anos. E aqui nesse exato local foi o quarto dele. Aqui tem uma catra, inclusive era a cama, né, que ele dormia, e era também a catra que eles utilizavam quando os seminaristas ficavam aqui nesse local. Então, antigamente não existia cama como é hoje, então todos os seminaristas que vinham para cá estudar dormiam na catra. Aqui a gente tem um quadro dele. Esse retábulo que a gente tem era um altar lateral, que era utilizado na igreja aqui. Ele é datado do século XVIII e ele é dedicado a Santa Teresinha. E também nesse retábulo ainda tem a imagem ali do lado de São Luís Gonzaga e São Francisco de Assis. Esse retábulo ele tem característica principalmente barroco-rococó e era dedicado a Santa Teresinha. Mas como a gente não tem essa peça aqui em acervo, tem essa imagem de Nossa Senhora de Santana, que é também remanescente da igreja de Bom Jesus de Cuiabá, que também é datada do século XVIII. Ela é conhecida como a padroeira dos avós e das mulheres que não conseguem engravidar. Ela é mãe de Virgem Maria e avó de Jesus. E ela é padroeira das mulheres que não conseguem engravidar, porque durante muito tempo ela mesma não conseguiu engravidar. Então ela era muito mal vista na sociedade, até que ela recebeu a visita de um anjo que disse que ela iria engravidar, no caso de Virgem Maria. E é isso que retrata ali na imagem, Virgem Maria
e a mãe dela, que ficou conhecida como Nossa Senhora de Santana. O retábulo que a gente viu anteriormente, ele era um estilo mais barroco-rococó. Esse retábulo ele é mais do estilo neoclássico, feito em madeira cedro rosa, e ele tem a imagem de São Miguel Arcanjo. Esse retábulo também é do século XIX, e o São Miguel Arcanjo é o Arcanjo Miguel, que é conhecido como o guardião da Igreja Católica, né? E ele é uma das principais figuras ali angelicais presentes no catolicismo, e ele também é conhecido como o Arcanjo da Justiça e do Arrependimento. E um dos atrativos aqui de Cuiabá é o Museu da História Natural daqui de Mato Grosso. Vamos conhecer? Ali tem uma exposição, tem máscaras indígenas, tem réplicas de fósseis, tem réplicas de paleontologistas. Muito legal, gente. Temas como a origem da terra, biodiversidade, populações mato-grossenses e a diversidade cultural dos povos indígenas fazem parte da exposição. Na parte externa, há uma réplica do esqueleto de um dinossauro que habitava na Chapada dos Guimarães durante o período Cretáceo. Confeccionada pelo paleoartista Carlos Scarpini. Esculturas de argila mostram cenas cotidianas dos povos pré-históricos feitas pelo artista plástico Juni Fontenelle. E olha que legal essa exposição de máscaras lá da comunidade indígena Alto Rio Xingu. Gente, olha que bárbaro! Inaugurado em 2006, o Museu da Imagem e do Som abriga instrumentos musicais, mais de 25 mil fotografias, discos em vinil, fitas de vídeo e cassete, todos retratando a cidade em seu cotidiano desde 1910 até os dias atuais. Olá pessoal, estamos aqui no Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Esse espaço foi construído no ano de 1882 e funcionou de 1882 até 1940. Na década de 40, ela foi desativada como reservatório de água e esse espaço só foi reaberto depois disso no ano de 2007, não mais como caixa d'água, mas sim como Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Aqui nós temos as marcas deixadas pela água do nível máximo que essa água atingia aqui dentro, cerca de uns 2 metros de altura. Aqui nós temos o tubo de distribuição de água. Essa água era distribuída por meio da força da gravidade e abastecia toda a cidade naquela época. Na época que esse espaço era caixa d'água, a parte externa era um morro bem mais alto. E aí em 2007 esse antigo morro foi escavado, aplanado e deu origem à praça hoje, que recebe o mesmo nome do museu como Praça do Morro da Caixa d'Água Velha. Naquela época ainda não havia cimento e nem ferro para utilizar nas construções, então eles usaram essa tecnologia disponível daquele período. Essas paredes da antiga caixa d'água foram construídas com essas pedras que estão à mostra aqui, como a pedra canga, que é muito comum aqui no nosso estado de Mato Grosso, cristais de quartzo ou pedra cristal, que é o nome popular. Aqui no acrílico é uma argamassa, que é uma mistura de areia do rio, argila e cal virgem, para fazer a massa para juntar os blocos de pedra. As abóbadas e os arcos que dividem as galerias são feitos de tijolos de barro maciço. Temos aqui o local onde a água chegava para a antiga caixa d'água. Essa água era captada diretamente do rio Cuiabá por meio de bomba a vapor, caía nesse reservatório menor e saía por essa pequena abertura atrás desse registro. Esse registro, ele não se encontra no seu local de origem, ele foi colocado aqui para facilitar a visualização para os turistas. Na época ele se encontrava lá fora na parte externa do antiga caixa d'água. Temos aqui o ladrão da caixa d'água. Quando a água atingiu o seu limite máximo aqui na marca mais clara, esse excesso era escoado por meio desse cano, não deixando ultrapassar o limite máximo do reservatório, que era de 1 milhão de litros de água. Olha que legal, gente. E aí hoje é uma galeria de arte. É um museu, né? Mas é uma galeria de arte. Aí tem histórias, tem peças de quando aqui funcionava como caixa d'água.
como essas aqui, ó, que vocês estão vendo. E do lado de cá tem exposições também. São 3 espaços, né? E aí, um é com peças, que é permanente. Aí o outro é de exposição. E o último salão é de história, é de fotos da cidade, né? Como era antigamente. Mas eu amei isso aqui. Olha que fantástico, gente. Tinha que ser galeria de arte mesmo, né? Muito bacana. Olha que fantástico. E essa parte em cima que vocês estão vendo, ó, tá vendo a diferença de cor? É da água, né? Como o guia estava falando, né? A água ia até ali, ó. Que legal. Adorei, era o lugar que eu mais queria vir aqui. Muito arborizada, os parques da cidade não poderiam ficar de fora. É uma trilha no meio do mato, mas é calçada. Vim conhecer o Parque Mãe Bonifácia, porque tem uma história bem curiosa. Aqui no século XIX era um quilombo, todo esse espaço do parque era um quilombo, e vivia a Mãe Bonifácia. Ela era uma escrava, só que ela tinha uma idade bem avançada, então por isso ninguém importunava ela. E aí os escravos que se rebelavam lá do quilombo, eles fugiam pelo córrego do rio que ficava do lado da casa dela. E aí ela escondia os escravos, ela ajudava os escravos rebelados. Com isso, ninguém desconfiava, e aí ela teve grande importância aqui para Cuiabá e resolveram homenageá-la aqui no parque, dando o nome e fazendo essa estátua da Mãe Bonifácia. Parque da Tia Nair. Olha que parque lindo! Lindo, lindo, lindo. Aqui o pessoal vem fazer atividade física, passar o dia com crianças, né? E aqui tem uma coisa muito peculiar, gente, diferente. Olha isso, são capivaras. Que bacana! A Emissões Premium me possibilitou estar aqui em Mato Grosso, gente, com as passagens super em conta, com promoção assim incrível, dá pra gente conhecer o Brasil inteiro, até o mundo, né? Mas estou aqui no Brasil, em Mato Grosso, conhecendo aqui o Parque da Tia Nair, onde tem várias capivaras, elas ficam aqui soltas, tomando banho, e aí é só vir aqui que elas vão estar aqui, qualquer hora do dia. Muito legal, né? Obrigada, Emissões Premium, pela oportunidade, né? Se não fossem as promoções de vocês, eu não teria vindo aqui, a cidade mais calorosa do Brasil, Mato Grosso. Na orla do porto, às margens do histórico rio Cuiabá, construída em 2016, a cenográfica Vila Cuiabana representa os antigos casarões coloniais, um resgate da cultura local com características originais, representando as antigas casas da capital, levando os turistas a um passeio pela história da arquitetura de Cuiabá.
E daqui da Vila Cuiabana, ou daqui para ali se despede de Mato Grosso. Cidade calorosa, gente. Muito bom os dias que passei aqui. Amei conhecer Mato Grosso. Daqui para ali fica por aqui. Até a próxima. Daqui para ali.